Intrigas, conchavos, politicagem, suspeita de prevaricação. Pesam contra o presidente e 2 membros da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde todas estas acusações. O autor das denúncias, este homem, Marcos Manuel Barbosa, conhecido por todos como Marcos Paulista, vereador do município. Segundo Marcos Paulista, com o apoio de outros parlamentares, Dirceu Cosma, Márcia Pelicioli e Wagner Godoy atrasam deliberadamente projetos de lei de autoria do Poder Executivo, importantes para toda a cidade. Estamos no bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde. Por 27 anos, a população deste bairro aguardou com ansiedade a conclusão das obras da rede de esgoto. De 1993 a 2019, as obras estiveram completamente paralisadas e só foram concluídas em 2020. Na Câmara de Vereadores, um outro projeto de lei da ordem de 8 milhões de reais aguarda a atenção dos parlamentares. No entanto, segundo denúncias do vereador Marcos Paulista, por ser um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, ele corre o risco de sequer ser votado este ano. O motivo? As eleições municipais que se aproximam. De acordo com Marcos Paulista, o projeto de lei, por ser de autoria do Poder Executivo, não é de interesse de uma parte dos vereadores e sofre o boicote do presidente da Câmara. Acompanhe agora o segundo episódio da série A Câmara do Atraso e veja como os interesses de grupo podem atrapalhar o desenvolvimento de todo um município. Segundo a Constituição de 1988, todos os brasileiros têm direitos que são considerados fundamentais. Um deles, necessário para a garantia à saúde e à dignidade das pessoas, é o acesso ao saneamento básico. No entanto, apesar da própria Constituição, em seu artigo 5º, afirmar que todos são iguais perante a lei, tanto em direitos quanto em deveres, dados do governo federal indicam que, atualmente, apenas 51% dos lares brasileiros estão ligados a uma rede de tratamento de esgoto. Isso quer dizer que mais de 100 milhões de brasileiros precisam contar com fossas sépticas ou, ainda pior, sofrer com o esgoto a céu aberto. Em Mato Grosso, a situação é ainda pior. A Secretaria Estadual de Saúde indica que somente 26%, ou aproximadamente 1 em cada 4 matogrossenses, tem esse serviço à sua disposição. Autoridades em saúde pública afirmam que a ausência de tratamento de esgoto e de destinação correta do lixo são a principal causa do surgimento de surtos de doenças como cólera, febre amarela, dengue e zika, por exemplo. Por isso, estima-se que, para cada R$1 investido em saneamento básico, sejam poupados R$4 em gastos com saúde pública no tratamento destas e de outras doenças comuns que fazem postos de saúde e hospitais ficarem sempre lotados. Para enfrentar esta triste realidade, foi aprovado em 2007 o Plano de Saneamento Básico, regulamentado pela Lei Federal 11.445. Este é o marco legal que estabelece a política de planejamento para a universalização eficiente dos serviços de tratamento de esgoto. Na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde está parado, desde 30 de julho de 2020, há quase 60 dias, o projeto de lei número 60. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei destina para a ampliação da rede de esgoto da cidade mais de R$8.700.000.
No entanto, de acordo com as denúncias feitas pelo vereador Marcos Paulista, um movimento tramado pelo presidente da Câmara, Dirceu Cosma, e pelos vereadores Wagner Godoy e Márcia Pellistioli, com o apoio de outros parlamentares, busca retardar a votação e a aprovação de todas as matérias encaminhadas pela Prefeitura ou por vereadores que não pertençam a este grupo político. Que a gente acaba demorando um tempo para entender o motivo de tudo isso, de todo o malabarismo, né? Podemos chamar assim. E o meu ponto de vista, cada um, claro que tem sua opinião. Somos em 9 vereadores, são 9 cabeças diferentes, né? Cada um com o seu princípio, né? Ninguém é dono da verdade. Mas eu não consigo entender algo que é bom para o município e conseguir argumento o contrário, né? Mas, como eu disse, cada cabeça pensa de uma maneira diferente. E desses projetos que estão tramitando na casa, eu faço a minha leitura. E se é bom para o município, se é algo que vai ajudar a população, não tem o porquê das coisas não andar, de não trabalharmos com sabedoria, mas também com agilidade, né? O vereador ganha bem, o vereador para trabalhar para a população, então não tem o porquê. Se um projeto chega na casa sem ser atropelado, sem ser de última hora, mas eu acho que se o projeto entra, vamos citar, entra numa segunda-feira, né? Talvez não dá para ser pautado na segunda-feira, mas nada impede do projeto ser lido logo que instantâneo. Se o projeto entrou na casa, talvez muitas vezes é demorado até mesmo para entrar em leitura, que é simplesmente ler só a primeira parte do projeto em cima, só, né? Então ali não vai ser discutido nada, não vai ter conhecimento, ninguém vai ter conhecimento até mesmo do projeto, você só vai ler ali o número do projeto, o que vai ser pedido, para depois ser encaminhado nas comissões. E muitas vezes a gente não consegue convencer aí a mesa diretora, nós não conseguimos convencer o presidente da Câmara, para que ele chegue no entendimento que precisa ser colocado para leitura, resolvido nas comissões e também para votação. Talvez eles entendam que eles estão fazendo o trabalho, estão fiscalizando, mas eu não consigo, como eu te disse, de tanto prazo um projeto ficar na casa 4, 5 meses para discutir, para ver o que precisa, se ele precisa ser colocado uma emenda, se ele precisa o que é bom ou ruim para a população. Então eu acho que existe aí sim esse jogo de interesse tendencioso para um lado, né? Se o projeto é bom, né? Não interessa se vai aparecer politicamente o prefeito ou não, o que nós temos que entender é que o projeto é bom para a população. Então, o que eu entendo? Isso é a minha opinião. Se as coisas não acontecem, se é bom para a população e as coisas não andam, tanto na leitura, como nas comissões, como na mesa diretora, como na pauta, para chegar até o direito de voto, então o que é isso? A não ser tendência de um lado. Segundo o texto do PL 060, os R$ 8.700.000 são específicos para o Programa de Universalização do Saneamento, com aplicação na ampliação da rede de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Os recursos são oriundos de remanejamento do orçamento próprio do município e, afirma a Secretaria de Planejamento da cidade, as obras já poderiam estar em andamento, caso o projeto de lei já estivesse aprovado. Por 27 anos, o bairro Menino Deus, um dos mais antigos de Lucas do Rio Verde, permaneceu com sua rede de coleta de esgoto funcionando de maneira parcial. As obras, paralisadas entre 1993 e 2019, só foram concluídas em 2020.
A implantação da rede de coleta de esgoto, iniciada no primeiro ano da administração do ex-prefeito Paulo Nunes, atravessou 2 mandatos de Otaviano Pivetta, 2 mandatos de Marino Franz e mais um de Otaviano Pivetta. No total, 2 décadas sem receber nenhum real em investimento. Por coincidência, todos os citados compõem o arco de alianças do qual fazem parte os vereadores apontados por Marcos Paulista como responsáveis pelo retardamento na votação do PL 060 e de outras 4 matérias que, somadas, dizem respeito a mais de 34 milhões de reais em dinheiro que seria destinado a obras de saneamento, infraestrutura, educação e custeio da folha de pagamento de servidores públicos de Lucas do Rio Verde. Todos eles, por sua vez, apoiam a eventual candidatura do empresário Miguel Vaz nas eleições do próximo mês de novembro. Não importando o lado político dos envolvidos na questão, o repórter G8 se sente na obrigação de perguntar: é ético, moral e legal que grupos políticos atrapalhem o desenvolvimento e a implantação de um sistema tão importante e direito fundamental de todos os cidadãos luverdenses apenas para atender interesses político-partidários de alguns? Diante dos fatos, os nossos microfones estão abertos para quem quiser, de uma maneira ou de outra, apresentar documentos ou falar alguma coisa que contradiga as informações repassadas nesse episódio. Segundo o artigo 319 do Código Penal brasileiro, é crime de prevaricação a ação deliberada de agente público, concursado, nomeado ou eleito, que, para obter vantagens próprias ou pessoais, atrapalha o andamento da administração pública. A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 5º, garante a qualquer cidadão, entidade, sindicato ou partido político com representação no Congresso Nacional o direito de entrar com mandado de segurança com obrigação de fazer contra qualquer agente público ou instituição que não cumprir com o seu dever social. No próximo programa, educação, um direito fundamental garantido pela Constituição Federal Brasileira e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em Lucas do Rio Verde, mais de 10 milhões de reais destinados a esta pasta estão travados na Câmara de Vereadores. Por quê? O repórter G8 pergunta e investiga. Educação, de fato, é uma prioridade em Lucas do Rio Verde para a Câmara de Vereadores?